Abra comigo a Bíblia no Evangelho de 2 São Lucas, capítulo 10. Evangelho de 2 São Lucas, capítulo 10. Amém? Eu peço a todos que tenham a reverência pela palavra de Deus, que a palavra de Deus merece. A palavra de Deus é a maior autoridade que existe no mundo. Ela é mais autoridade que o Xi Jinping, que o Biden, que o rei Charles. Ela é a maior autoridade que existe no mundo. Se nós temos respeito e devemos ter pelas autoridades, muito mais pela palavra de Deus. Quem concorda comigo aqui? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 25, eu leio na NVI. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se, foi na direção de Jesus, para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, verso 35, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36 e 37, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Ora, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, e esse texto é só contado no Evangelho de Lucas, ele não aparece nos outros evangelhos, conta que um perito da lei, o que era um perito da lei? Era uma pessoa que era paga, geralmente um fariseu, paga no sinédrio para estudar a Bíblia, para estudar a lei, para apresentar vereditos sobre a lei de Moisés e etc e tal. Um perito da lei querendo pegar Jesus, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, para ver se Jesus caía no descrédito com o povo, porque Jesus cada vez mais crescia no crédito com o povo, chegou em Jesus e fez essa pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer, mais ou menos assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, na sabedoria e na sapiência do nosso grande mestre, Jesus responde para ele: como é que você vê a lei? Já que você é um intérprete da lei, já que você é um sabidão da lei, como é que você interpreta a lei? Como é que você traz ela para a gente? E o mestre da lei responde, o perito da lei responde do jeito que Jesus em outras ocasiões respondeu que seria necessário para que uma pessoa obedecesse, ou tivesse a vida eterna, ou recebesse as coisas de Deus. Inclusive, uma vez perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, e Jesus respondeu exatamente a resposta do espírito da lei: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao teu próximo como a si mesmo. E Jesus diz que a lei de Moisés se resume a esses 2 mandamentos, um descrito em Êxodo 20 e outro descrito em Deuteronômio: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Bom, aí o perito da lei, vendo que não conseguiu pegar Jesus, vendo que não conseguiu colocar Jesus no jogo dele, pelo contrário, vira para Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus responde contando a história, a parábola, uma das 80 parábolas que Jesus conta
nos evangelhos, a parábola do bom samaritano, que a gente conhece como a parábola do bom samaritano. E de fato a parábola do bom samaritano, meus queridos irmãos, ela é uma parábola de ensinar a sermos solidários, a termos um coração solidário, a ajudar quem precisa. Se você me perguntar quem é o meu próximo, e você responder, e eu responder através da parábola do bom samaritano, fazendo um resumo dela, eu vou dizer assim, que o meu próximo, o seu próximo, é quem precisa de você. Não tem como eu abraçar o mundo inteiro, não tem como você ajudar todo mundo que está em necessidade, por mais que nós queiramos, não tem como a gente fazer isso, nenhuma igreja consegue fazer isso, nós não conseguimos fazer isso, ajudar todo mundo que precisa, ajudar todo mundo que quer. Então o que eu preciso fazer? Qual é a minha obrigação como cristão? Ajudar a quem precisa, que está do meu lado, que eu estou vendo, que eu estou sentindo. Quem precisa, é isso que Jesus está dizendo, quem precisa de você, quem de fato está no seu acesso. Isso é a resposta mais resumida. Mas quando você estuda a parábola do bom samaritano, esse texto que a gente leu, a gente percebe que tem uma coisa muito mais profunda, um ensinamento muito mais profundo nesse texto, algo que tem a ver comigo e com você, algo extraordinário, espetacular, sensacional, que quando eu li, que Deus, e eu sinto que foi Deus, começou a ministrar na minha vida, foi uma cura, foi uma libertação na minha vida. Sabe quando você lê um texto da Bíblia, que o texto salta aos seus olhos, e começa a chamar a sua atenção de uma forma que você nunca tinha percebido? Foi o que aconteceu comigo, estudando esse texto, pensando em fazer uma mensagem, com toda a sinceridade, pregar sobre solidariedade na igreja. Porque vejamos, acompanhe comigo o meu raciocínio. Jesus começa a contar a história de um rapaz que desce uma estrada de mais ou menos 30 quilômetros a pé, de Jerusalém para Jericó. Ele está andando. No meio desse caminho, a Bíblia diz que assaltantes o pegaram no meio do caminho, bateram nele, roubaram ele e deixaram ele semi-morto. Passou um sacerdote fazendo o mesmo caminho. O sacerdote é aquele que era descendente de Arão, tinha uma função, uma responsabilidade muito grande no tabernáculo, no templo. Ele passa, olha aquele homem semi-morto, machucado, muito provavelmente, se você parar para pensar um pouquinho, pensando na lei de Moisés, que dizia que não podia tocar no morto, porque senão se contaminava, talvez ele pensou que estava morto, passa o caminho do lado e vai embora. Da mesma forma passa um levita. E aí a gente precisa fazer uma observação, por mais que a gente goste, nós crentes, né, nós temos nosso próprio linguajar, a gente gosta de chamar músico na igreja de levita. Levita não é apenas os músicos também são. Mas se você pegar na literalidade do texto, levita é todo mundo que serve na igreja. É todo mundo que tem uma função na igreja. Então, se você tem um trabalho voluntário na igreja, do jeito que o pastor estava apresentando, se você tem um trabalho em alguma área, numa célula, num grupo, etc. e tal, você é um levita. Você foi chamado para Deus para operar dentro da igreja. Mas esse daqui era um levita meio desviado. Porque ele olhou, viu aquele rapaz semi-morto, machucado e também passou ao lado. Por fim, vem um samaritano. E é bom que a gente lembra nos textos sagrados que o judeu não se dava com o samaritano. Olhando de fora, é até difícil de entender o porquê disso, tem um contexto histórico. Por quê? Porque o samaritano, irmão, na verdade era israelita. Samaritano também era descendente de Israel, de Jacó. Por isso que Jesus pregou aos samaritanos. O ministério de Jesus era para os filhos de Israel. O ministério de Jesus não era apenas para os judeus, era para os filhos de Israel. Por isso que Jesus vai aos samaritanos, ele entra na cidade dos samaritanos, ele conversa com a mulher do poço samaritano e por aí vai. O ministério de Jesus se restringiu à área de Israel e os samaritanos estavam no meio. Mas por que então que eles não se davam? Isso vem lá da divisão com Roboão, filho de Salomão. Quando Deus dividiu o reino por causa do pecado de Salomão, por causa da ação errada de Roboão, estou lá no Antigo Testamento. Divide-se o reino, 10 tribos vai para um lado, 2 vai para o outro, as 2, Benjamim e Judá, com os levitas que não tinham geografia, mas eram uma tribo, fundam o estado de Judá, a tribo de Judá, e seguem Davi. As outras 10 tribos seguem Jeroboão e fundam Israel, que depois ficou chamado Israel do Norte. Aí o 6º rei de Israel constrói uma cidade chamada Samaria,
que se torna a capital do Israel do Norte, e vai tudo diminuindo as conquistas, porque eles se afastam de Deus, por eles se afastarem de Deus, o pecado vai restringindo o território de Israel, vai se restringindo a Samaria, sobrou os samaritanos. Quando os romanos permitem a volta do povo lá para aquela região, mandou-se que o povo que era de outras crenças, de outras nações, de outras raças, porque os judeus não se davam, não se misturavam, fosse morar na região da Samaria. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, na cabeça deles era um povo mestiço, um povo idólatra, um povo que não tinha nada a ver com eles. E Jesus usa o exemplo de um israelita que não se dava com os judeus. Vocês estão comigo ou não? Eles usam o exemplo de um filho de Israel que não se dava com os judeus. E esse filho de Israel, samaritano, mas chamado de bom, passa e viu aquele rapaz arrebentado. Viu aquele rapaz semi-morto. E aí, uma frase que muda todo o conjunto da história: teve piedade dele. Teve piedade dele. Pega ele, põe ele no seu animal, faz o curativo nas suas feridas, unge as suas feridas com azeite e com vinho, e leva aquele rapaz já semi-morto para uma hospedaria e permite que ele fique lá. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso. Chegando na hospedaria, no outro dia, paga a conta, deixa a conta paga e diz assim: olha, se ele precisar de mais, você vai cobrar de mim, eu vou pagar a conta. Queridos, somos todos nós, todos, daquele que nasceu em lar cristão, até aquele que veio hoje a primeira vez, somos todos nós, como esse que desceu de Jerusalém para Jericó, que fazem da trajetória da sua vida, que em algum momento se encontrou com um assaltante, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, que por causa do pecado se machucou, que por causa do pecado foi jogado semi-morto, porque sem Deus todos nós somos semi-mortos, somos verdadeiros, desculpa a brincadeira aqui cultural, walking dead, mortos vivos andando, sem esperança, sem nada, jogados no meio do caminho. E aí, muitas das vezes, a falsa religiosidade, aquele que pensa que está usando uma roupa religiosa, mas o seu coração se afasta de Deus, e a Bíblia tem vários exemplos disso, passa e olha e fala: não vou me contaminar com aquele rapaz, com aquela pessoa, com aquela moça, com aquele passado tão ruim, com aquela desgraça toda que aconteceu na vida dele, com aqueles machucados da alma dele, com aquilo que afligiu a vida dele, com aquelas tragédias. Misericórdia, eu vou passar de longe. Aqui não tem isso, mas lá em Goiânia de vez em quando a gente encontra gente assim. Passa o outro que devia ajudar, servir como um levita, e olha: não vou me contaminar, não quero saber dessa pessoa, não quero saber dessa treta, essa treta não tem nada a ver comigo, vou passar ao largo. Mas aí vem um israelita que não foi aceito pelos judeus, vem um filho de Deus que não foi aceito pelos judeus. Vou contar um segredo para você: o bom samaritano é uma figura de Cristo Jesus. Vou repetir: o bom samaritano é uma figura de Cristo Jesus. Um dia ele te pegou machucado, um dia ele te pegou todo ferido, um dia ele te pegou todo arrebentado, deixado semi-morto de alguma forma, ou talvez você ainda está assim e ele quer te pegar. Ele te colocou no seu animal, tratou você com vinho, que na Bíblia tem duas simbologias. Vinho na Bíblia simbologia alegria, tem um símbolo de alegria. A Bíblia apresenta 3 elementos sempre: trigo, é impressionante isso, trigo, azeite e vinho, cada uma com simbologia. Trigo, bênçãos naturais; azeite, bênçãos espirituais; vinho, bênçãos emocionais. Ele trata as emoções, ele ministra sobre as emoções daquele rapaz machucado, e não só isso, derrama. O vinho também tem outra simbologia bíblica, que mais santa, mais sagrada,
o sangue de Jesus, ele derrama o sangue sobre ele, e trata com azeite, que é a unção espiritual, com a manifestação do Espírito Santo, com a consolação do Espírito Santo, com a habitação do Espírito Santo. Leva para a hospedaria. A hospedaria tem uma simbologia clara de igreja, instituição, templo. E aí eu preciso fazer uma observação aqui, porque foi ensinado errado, equivocado algo na igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo no modo geral, uma forma equivocada que diz assim: você é igreja, Fábio, você é igreja. E aí tem muita gente que acha que pode ficar desigrejado, porque se eu sou igreja, eu não preciso ir para um templo, eu não preciso ir para o salão da além do véu, eu não preciso disso, eu sou igreja sozinho. Quem te disse isso? Não há nenhum texto na Bíblia que fala isso. Paulo nos chama de tabernáculo do Espírito Santo. Tabernáculo quer dizer morada do Espírito Santo. Igreja vem da palavra eclésia, e a primeira pessoa que falou igreja na Bíblia foi Jesus, quando ele falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a eclésia. Eclésia quer dizer assembleia, quer dizer ajuntamento de gente. Então deixa eu deixar algo bem claro para você: eu, Fábio, não sou igreja. Posso ser e quero ser e desejo ser e busco ser morada do Espírito Santo. O pastor Wagner, por mais homem de Deus que ele seja, sozinho ele não é igreja. É cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria, mas sozinho ele não é igreja. Agora, quando junta eu e o pastor Wagner, precisa ter 2 ou mais, segundo a palavra do Senhor Jesus. Nós nos tornamos eclésia, nós nos tornamos igreja. E deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. A Bíblia é muito clara: há poder na oração do justo, muito pode com a eficácia a oração do justo, mas há um plus na oração da igreja. Se 2 ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, será concordado nos céus. Precisa ter 2 ou mais em nome de Jesus para que Ele esteja reunido no nosso meio. A Bíblia diz isso: é no meio do louvor do seu povo que Deus habita. Igreja, eclésia, é a simbologia. Tinha lá um hospedeiro, alguém recebeu, devia ter alguém para arrumar as camas também, devia ter alguém para fazer comida. Era um movimento, era um ajuntamento, era um agrupamento. Eu e você precisamos de ajuntamento, de agrupamento, gente. É bíblico isso. Vocês estão comigo ou não? Fomos levados para a hospedaria, ficamos lá recebendo da cura, da resposta, da restauração. E o mais poderoso desse texto, irmãos, nem cheguei nele ainda. O mais poderoso desse texto é que depois de curar, depois de ministrar o Espírito Santo, depois de limpar as feridas, depois de colocar no animal, depois de ter piedade e levado para a hospedaria, ele pagou a conta. Ele pagou a conta. E ele não só pagou a conta, como ele disse assim: olha, se precisar de mais, você vai cobrar de mim. Eu estou pagando a conta. Eu estou pagando a conta. Vocês estão comigo ou não? Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você. Jesus pagou a sua conta no Calvário com seu sangue precioso, por ter se humilhado, Deus encarnado em homem, vivido 33 anos e meio aqui, morrido e ressuscitado. Ele pagou a sua conta. E ainda disse mais: se errar de novo e me procurar, pode cobrar. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele pagou a sua conta. Ah, mas eu não mereço. Ah, mas eu não presto. Ah, mas eu errei demais. É porque tu não me conhece o meu passado, Bispo Fábio. É porque você não conhece o marido que eu tenho. É porque você não conhece a esposa que eu tenho. Ah, é o
meus erros todos. Tem gente, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, tem gente que faz o papel do diabo na vida dele. Tem gente que não precisa nem do diabo na vida dele, você sabia? Porque a Bíblia fala que o diabo é o acusador. E a Bíblia também fala que Deus esquece, escuta, Deus esquece dos nossos pecados. É teologicamente correto eu afirmar que Deus esqueceu dos seus pecados. Vou repetir, é teologicamente correto eu afirmar que se você se arrependeu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus esqueceu dos seus pecados. Mas você fica assim para Deus, mas há 15 anos atrás eu errei. Você está fazendo papel do diabo na tua vida, irmão. Não é por quem você é por quem Ele é. Não é pelo que você fez, é pelo que Ele fez. Não é pelo que você deixa de fazer, é por quem Ele se revelou como o autor e consumador, como princípio e fim, como alfa e ômega, leão da tribo de Judá, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Ele pagou a conta. Ele pagou a conta. Tem um cara na Bíblia que chama muito a minha atenção, um personagem da Bíblia que chama muito a minha atenção, chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Esse rapaz, esse camarada, quando Saul e o seu pai foram assassinados na guerra contra os filisteus, a sua ama de leite, fugindo com ele tinha cerca de 5 anos, a Bíblia fala isso, fugindo com ele, por quê? Porque ou os filisteus iriam matá-lo, porque os filisteus faziam isso, ou o seu tio que sobreviveu, Isbosete, ia tentar matá-lo, para ele ficar com o reinado como ele ficou. Então ela, sabendo disso, a ama de leite, naquela época a ama de leite para a família real era literalmente a mãe da criança, ela que criava, a mãe passava de vez em quando, via se estava tudo bem, embora a ama de leite que cuidava. A sua ama deixa ele cair de alguma forma, e ele fica paralítico, ele fica coxo das 2 pernas, para o resto de sua vida. E aí quando Davi se estabelece no reino, a Bíblia conta isso, no momento de maior prosperidade dele, de paz, de tranquilidade, vocês lembram dessa história? Ele quer cumprir a promessa que ele fez a Jonatas. Jonatas, filho de Saul, que tentou matá-lo várias vezes, que não foi leal à promessa de ser sogro dele, porque Davi era genro de Saul. Davi, na cabecinha dele, que não entendia os propósitos de Deus no início, depois começou a entender, evidentemente, achava que se tornaria rei, que se cumpriria o ungido que teve por ser genro do rei, mas perseguiu, tentou matar várias vezes, vocês conhecem a história. Bom, Davi em paz falou assim, eu vou honrar a promessa, porque Davi, quando acerta no Antigo Testamento, também é uma figura de Jesus. A Bíblia é toda sobre Jesus. A Bíblia é toda sobre Jesus. O personagem principal da Bíblia é Jesus. Ele aparece no início e no fim da Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, mas não vou falar sobre isso não, senão é mais muito tempo aqui. Voltando aqui, Davi diz, eu vou honrar a promessa, mesmo que não tenham sido fiéis a mim. Jesus é assim, mesmo quando eu não sou fiel a Ele, Ele é fiel à promessa que Ele me fez. Tem alguém aqui no reinado que é descendente de Jonas para honrar minha promessa? Aí trazem Ziba lá, que herdou a casa de Saul, porque era o servo mais antigo. Tem alguém? Rei, tem um rapaz coxo dos pés, chamado Mefibosete, que está lá na casa de Maquir, em Lodebar. Maquir era um homem muito rico, ele que sustentou Davi quando Davi fugiu de Absalão. Vocês estão comigo ou não?
Lá em Lodebar, eu sei que tem a musiquinha que fala uma coisa, mas Lodebar quer dizer terra da sequidão, terra seca, terra árida. Ele estava vivendo de ajuda numa terra seca, numa terra árida. Vivendo de ajuda. Vocês estão comigo ou não? Davi diz: traga ele aqui. E ele vem. Ele acha que Davi vai matá-lo. Vocês lembram dessa história? Ah, irmãos, é maravilhoso o que Davi faz. Ele se ajoelha: quem sou eu? Sou um cão diante do Senhor. Porque diante de Deus, irmãos, diante de Jesus, diante do rei, quanto mais perto do rei, mais insignificante você se sente, sabia? Quanto mais perto de Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você não presta, mais você sabe que você não vale nada. É impressionante isso. Quanto mais perto da glória de Deus é Isaías. Lembra de Isaías? Isaías capítulo 1, se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra, senão vou descer a espada. Aí Isaías 6, ele vê o alto sublime trono, Deus sentado lá, anjos, serafins e querubins, e o que ele fala? Ai de mim, sou pecador miserável, vivo, tenho lábio impuro, vivo no povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. É impressionante isso. Então ele fala: eu sou um cão. O que um cão quer com o rei? O que o rei quer com um cão? Aquele homem estava cheio de tragédia na vida dele. A pessoa que ele mais confiava, que era a ama dele, deixou ele cair e machucar. Que isso, bispo? Ela tentou salvar. Ok, coloca-se na cabecinha de uma criança de 5 anos, carregado de trauma, perdeu os pais, perdeu os avós, perdeu a herança que ele tinha, o direito, perdeu tudo, está vivendo de ajuda. Vocês estão me acompanhando ou não? Davi falou: não, a partir de hoje, e no texto, durante 4 vezes Davi diz: ele vai comer na minha mesa, ele vai comer na minha mesa. E uma dessas 4 vezes ele fala: vai ser como o meu filho. Escuta, irmãos, mesa para o judeu é diferente de nós. A gente come conhece a pessoa, a gente come. Judeu, comida é algo sagrado, é algo para honrá-lo. Ele monta a mesa para honrar a pessoa, naquela época principalmente, ou se era alguém de intimidade com ele. Por isso que a Bíblia fala tanto de mesa. Mesa é algo de intimidade. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, se você ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar e vou sentar à mesa com você, vou ter intimidade com você. Davi fala que durante 4 vezes no texto que ele vai ser íntimo dele, e uma deles será tratado como filho. Paulo explica isso, a Bíblia interpreta a Bíblia. Paulo diz que nós não somos filhos de Deus, porque na verdade nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Na verdade nem criatura, nós somos descendentes da criatura de Deus, que foi Adão e Eva. A gente se torna filho de Deus, Paulo explica. Eu estou citando primeiro João capítulo 1, e Paulo explica que é por adoção. Todos aqueles que o receberam, João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem adotados como filho de Deus. Vocês estão comigo ou não? Amém. Voltando a Mefibosete, cheio de trauma, cheio de defeito, não conseguindo andar sozinho, vivendo de favor, cheio de erro e pecado, se achando um cão. Você vai ser tratado como meu filho. A partir de hoje eu te adoto como meu filho. A partir de hoje você come da minha mesa. Somos todos Mefibosetes. Um dia ele nos pegou, nos trouxe diante da mesa dele e disse: olha, você vai sentar comigo, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça, eu quero ter intimidade com você, eu quero que você aprenda de mim, e a partir de hoje você é o meu filho. São verdades que nós não podemos, porque isso é evangelho, a gente não pode abrir mão dessas verdades. Eu estou terminando. A gente não pode abrir mão dessas verdades no nosso interior. Você é feito filho de Deus por adoção. Isso é maravilhoso, sabe, irmão? Porque a adoção é escolha. Ele nos fez geração eleita, 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, depois que Jesus termina essa história para o perito da lei, ele diz ao perito da lei: quem desses foi o próximo?
Bom, samaritano. Então vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Por tudo que Jesus fez em nós, a última fala é: vai e faça o mesmo. Vai e seja meu discípulo. Vai e siga-me. Vá e siga-me. Eu vi o pastor Wagner dizendo que vai começar uma sequência de pregações sobre perdão. Sabe por que nós temos que perdoar, irmãos? Porque Ele nos perdoou. Mas fulano não merece, não interessa. Ele nos perdoou sem a gente merecer também. E quando eu perdoo alguém, quando eu ministro perdão a alguém, livre, eu estou imitando a Jesus. Eu estou sendo discípulo de Jesus. Vocês estão comigo? Posso um pouquinho mais fundo? Quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia após dia segue-me. Não é isso que está escrito na Bíblia, que Jesus fala? O que é tomar a cruz, irmão? Tem gente que acha que é esposa, né? Não é não, irmãos. Tem gente que acha que é o marido, também não é não, irmãos. Tem gente que acha que é o chefe, também não é, irmão. Pode ser até provação isso, mas não é. Tomar a cruz, irmão, carregar a cruz é imitar Jesus. É as pessoas veem Jesus em você, através de você. Vocês estão comigo ou não? Segue-me, faça o mesmo, seja meu imitador, venha após de mim. Queridos, a nossa missão como igreja é sermos proclamadores da verdade de Jesus. Eu citei 1 Pedro 2,9, texto maravilhoso. O crente tem que aprender a ler o versículo por completo, tá, irmãos? O versículo diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem uma continuação, a fim de, tem uma finalidade aí, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem era povo, mas agora sois povo de Deus. Vá e faça o mesmo. Palavra de Deus para você hoje nessa manhã: vá e faça o mesmo. Proclame o Evangelho, proclame o reino, proclame a palavra daquele que fez algo na tua vida, como fez por Mefibosete.